Vamos meditar na palavra do Senhor, 2 Crônicas, capítulo 5. 2 Crônicas, capítulo 5. O tema da mensagem é: a casa do Senhor deve estar cheia da glória do Senhor. A casa do Senhor deve estar cheia da glória do Senhor. 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 1 em diante, diz assim: assim se acabou toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas que Davi, seu pai, havia dedicado, a prata, o ouro, os utensílios. Ele os pôs entre os tesouros da casa de Deus. Congregou Salomão os anciãos de Israel e todos os cabeças das tribos, os príncipes das famílias dos israelitas em Jerusalém, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor, da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. Todos os homens de Israel se congregaram junto ao rei na ocasião da festa, que foi no 7º mês. Vieram todos os anciãos de Israel e os levitas tomaram a arca e a levaram para cima, com a tenda da congregação e também os utensílios sagrados que nela havia. E os levitas sacerdotes é que o fizeram subir. O rei Salomão e toda a congregação de Israel que se reunira a ele estavam diante da arca, sacrificando ovelhas e bois que de tão numerosos não se podia contar. Puseram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor no seu lugar, no santuário mais interior do templo, no santo dos santos, debaixo das asas dos querubins. Pois os querubins estendiam as asas sobre o lugar da arca e do alto cobriam a arca dos seus varais. Os varais sobressaíam tanto que suas pontas eram vistas do santo lugar, de fronte do santo dos santos. Porém, de fora não se viam. Aí estão os varais até o dia de hoje. Nada havia na arca, senão as 2 tábuas que Moisés ali pusera junto a Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel ao saírem do Egito. Quando saíram os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que estavam presentes no se santificaram sem respeitarem os seus turnos. E quando todos os levitas que eram cantores, isto é, Asaf, Emã, Jedutum e os filhos e irmãos deles, vestidos de linho fino, estavam de pé para o oriente do altar, com símbolos, alaúde e harpa, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. E quando em uníssono a um tempo tocaram as trombetas e cantaram para se fazer ouvir, para louvarem o Senhor e render-lhe graças. E quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos músicos para louvarem ao Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. E então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. A glória do Senhor encheu a casa do Senhor, que nem os sacerdotes podiam ministrar ali. Eu gostaria de, nessa noite, pensar um pouquinho sobre isso. O porquê a glória de Deus se manifestou na casa do Senhor. É isso que eu queria pensar um pouquinho. Porque nos nossos dias nós temos visto pouco da manifestação da glória do Senhor na casa do Senhor. Desde a construção do templo, havia um método a ser seguido. Apesar do templo ser construído por Salomão e chamado de Templo de Salomão, o templo não era de Salomão, nem para Salomão. O templo era do Senhor e para o Senhor, e portanto deveria seguir as suas ordens.
Estamos em tempos confusos. Vivemos em tempos confusos, em que as coisas que são do Senhor parecem não ser governadas por Ele. Vivemos um tempo em que as coisas do Senhor parecem que é a vontade de homens que estão se sobressaindo, e não mais a vontade do Senhor. Então nós precisamos aprender um pouquinho aqui com Salomão, como Salomão fez, e como é então que o templo se encheu da glória do Senhor. Que esses tempos confusos, eles não cheguem aqui no nosso meio. Que o nosso meio se mantenha saudável a respeito das coisas de Deus, a respeito das ministrações que aqui se fazem. Que os tempos aqui não sejam confusos. Que Deus me livre de um dia eu me perverter e tentar fazer daquilo que é do Senhor como se fosse meu. Não é, nunca foi e nunca será. As coisas do Senhor são do Senhor. E acabou. Não podemos confundir as coisas do Senhor com as nossas, para que a glória do Senhor possa se manifestar. Nós vamos ver então como que Salomão fez aqui para que o templo do Senhor fosse construído. Primeiro, o templo do Senhor ele foi construído no Monte Moriá. E o Monte Moriá é o lugar onde Davi havia comprado de Araúna, quando Deus livrou o povo da mortandade. Davi havia pecado contra Deus. Davi tinha subido ao seu coração um orgulho santo, né? Que muitos dizem um orgulho santo, e resolveu contar o seu exército. Por causa disso, Deus matou 70 mil homens. E ao final, quando Davi se deu conta do seu pecado, ele viu o anjo do Senhor, clamou pela misericórdia do Senhor, e o Senhor ouviu Davi e poupou o povo. Mas 70 mil pereceu. E onde foi esse lugar que ele viu o anjo do Senhor? Na eira de Araúna. Então Davi chegou neste homem e propôs comprar aquele lugar. E o Araúna disse: não, meu rei, eu ofereço a ti e o que precisar para o sacrifício. E Davi diz algo interessantíssimo, que é o que mostra o que havia na mente do Davi, o que havia no coração de Davi. O Davi é considerado um homem segundo o coração de Deus, não é porque ele nunca errou ou porque ele não errava. É porque quando ele errava, ele se arrependia de verdade do erro que fez. E nesse instante, quando o Araúna ofereceu aquele lugar de graça para o rei, olha o que o rei disse. Porém, o rei disse a Araúna, 2 Samuel 24, 24. Não, mas por preço justo te comprarei, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocausto que não me custem nada. Assim, Davi comprou a eira e os bois por 50 siclos de prata. Olha a consciência de Davi. Olha a responsabilidade de Davi. Ele falou: eu errei e eu vou pagar pelo sacrifício ao Senhor. Porque nesta época era diferente. Então tudo o que foi feito no templo foi feito conforme Deus havia ordenado, desde a estrutura até o Santo dos Santos, as cortinas, colunas, altar, pias e candelabros. Tudo foi feito conforme o Senhor havia designado, mas Davi tomou a atitude correta. Ele comprou aquele lugar.
Ele comprou e ali ofereceu sacrifício ao Senhor. E foi ali então que foi construído o templo, que nós conhecemos até hoje como o templo de Salomão. Depois que Salomão terminou o templo, ele trouxe tudo o que Davi, seu pai, havia dedicado no templo e colocou nos tesouros da casa de Deus. Isso mostra que entre Salomão e Davi, dois líderes, não havia ciúmes. Uma coisa que está destruindo lideranças hoje é os ciúmes. As pessoas ficam com inveja santa, inveja gospel, né? Se um outro líder ou se um outro irmão se destaca na igreja, na obra do Senhor, fica com ciúminho. Irmãos, na obra de Deus não existe lugar para ciúmes. Se Deus está usando alguém e não está usando você, reveja os teus conceitos. Não fique com ciúme do irmão que está sendo usado. Comece a rever o teu coração, o que está acontecendo no teu coração, que você não está sendo usado e o teu irmão está sendo usado. E não ficar tentando passar a perna no teu irmão, porque ele está sendo usado e você não. Isso não existiu aqui entre Davi e Salomão, sendo que nessa época, filho matava pai por causa do trono, e nós vimos muitas vezes acontecer aqui no reino de Israel. Mas entre o Davi e o Salomão não houve isso, não houve ciúmes. Nós não podemos ter ciúme daquilo que não é nosso. A obra é de Deus. Se Ele quiser me usar, Ele me usa. Se Ele quiser te usar, Ele te usa. Mas esteja você com o coração preparado para ser usado por Deus. Não deixe nada atrapalhar a tua trajetória na obra de Deus. Deixa Deus te usar. Salomão, ele introduziu a arca da aliança no templo, carregada pelos sacerdotes e levitas. Esta era a maneira correta de se carregar a arca da aliança. Nós vimos que uma certa vez, quando a arca do Senhor havia sido tomada, então quando ela foi devolvida, o Davi mandou buscar a arca do Senhor. E o que foi feito para trazer a arca de volta? Foi feito uma carroça, um carro de boi novo, juntas de boi nova para ir buscar. Gente, nas melhores das intenções foi feito isso, mas era dessa forma que era para fazer? Não era dessa forma. De que forma que Deus queria que a arca da aliança fosse transportada? Pelos sacerdotes e levitas. Isso mostra que a responsabilidade, a carga do ministério está sobre os ombros dos sacerdotes e dos levitas. Não é de bois e de carroça. Não é de mais ninguém. Então, o Salomão, ele mandou buscar, mas do jeito certo. E ele introduziu a arca da aliança no templo do Senhor. Porque era dessa forma que se fazia para transportar a arca da aliança. A obra de Deus, ela deve ser realizada da maneira correta, do jeito que agrada a Deus e não aos homens. E nós temos visto hoje em dia muitas pessoas fazendo a obra de Deus para agradar homens. A obra de Deus é feita somente para agradar Deus, goste o homem ou não. Nós não podemos fazer coisas pirotécnicas com as coisas de Deus. Não. As coisas de Deus, elas são feitas do jeito de Deus e já está escrito como elas devem ser feitas. Já estão escritas, nós não precisamos inventar nada. Já está escrito. Então, como deve ser o culto? Já está escrito. Já está escrito. Então, nós precisamos simplesmente seguir como está escrito. Não inventar nada. Esses dias eu vi um vídeo
de um pregador chegando para ministrar na igreja com aquelas vestes sacerdotais. Que é isso, gente? As pessoas perderam a noção, porque a unção está nas vestes? É nas vestes que está a unção? Não é! Mas as pessoas têm que aparentar uma santidade, porque de fato não tem. A santidade ou você tem ou você não tem. Não adianta você ter um aparato de santidade. Ou você tem ou você não tem. Então tem muitas pessoas tentando se vestir como santos, né? Não, gente. A santidade ou você tem ou você não tem. Não adianta você buscar aparatos. Ah, mas eu vou colocar a estola sacerdotal. Eu vou colocar aqui o candelabro, a arca da aliança. Gente, isso aí é judaizante, não existe mais. Já foi essa época. Então o Salomão estava começando o culto no templo, mas ele começou da maneira correta. A primeira coisa que ele fez foi introduzir a glória de Deus, que a arca da aliança simbolizava a presença de Deus, a glória de Deus. Então ele fez da maneira correta. Aí, quando foi introduzida, o que aconteceu? Os levitas começaram a adoração com músicas de louvor a Deus. E aqui está algo que os nossos ministros de louvor precisam saber. Vocês só devem, eu não vou falar só podem, vou falar vocês só devem ouvir músicas que seja de louvor ao Senhor. Ainda que você, mas essa música não tem nada a ver, tem tudo a ver, viu? Ou você louva a Deus e se deleita com as coisas de Deus, ou você se esborracha no mundo. Não dá para servir dois senhores. E música é adoração, é louvor a Deus, ou não. Então nós precisamos introduzir a glória de Deus, que no caso a arca da aliança, ou no nosso caso uma vida de santificação, uma vida de santidade ao Senhor. E é uma das coisas que eu me cuido muito. Eu me cuido muito, porque é muito fácil você cometer uma coisinha, que coisinha boba que seja, mas que prejudique a glória de Deus que está em mim. Então eu me cuido em tudo que eu faço, em tudo que eu falo. Tem coisas que eu falo e o Espírito Santo já trabalha. Você errou. Imediatamente o Senhor me perdoa, eu errei mesmo, me perdoa. Às vezes eu faço uma coisinha que não tem nada a ver, porque meu dia a dia, eu estou aí andando pelas ruas, estou trabalhando aí nas oficinas, né? Mas se eu fizer uma coisinha, eu já não me sinto bem, e o Espírito Santo trabalha em mim, eu falo, Senhor, é isso aqui, ó, me perdoa, eu errei nisso aqui, ó. Então nós precisamos tomar cuidado, porque a adoração a Deus, ela não aceita o mínimo desvio possível. O mínimo desvio que seja, não aceita. Então nós precisamos, assim como Salomão, estar na presença do Senhor com louvores ao Senhor e somente a Ele. E então é que a presença do Senhor encheu o templo. E por que a presença do Senhor encheu o templo, que nem os sacerdotes conseguiam ministrar ali? De tal era a presença do Senhor. É porque Salomão, ele fez tudo certo, do jeito certo. Pastor Gedide costuma dizer que as pessoas não estão mais fazendo o que é certo. As pessoas estão fazendo o que dá certo. Salomão não fez assim, não. Ele fez tudo o que era certo, do jeito certo. E então a glória do Senhor encheu o templo. E eu quero aqui mencionar algumas coisas que Salomão fez até o ponto da glória do Senhor tomar aquele lugar, encher o templo. Primeiro, ele construiu o templo no lugar certo. As coisas de Deus, ainda que elas sejam humanas, elas precisam da direção de Deus.
elas precisam ser direcionadas por Deus. Em 2011, em 2007, quando nós viemos para Santo Antônio de Posse, eu, um completo desconhecido aqui na cidade, eu precisava alugar um lugar, então, porque o número de pessoas já tinha crescido. E do dia que eu comecei, até o dia da inauguração do nosso primeiro templo ali, deu 72 dias. Só que o Noel está ali, ó. Como que começou o primeiro culto, o primeiro dia, como que foi, Noel? Com uma oração feita por ele mesmo. Foi o Noel que fez a primeira oração desse trabalho aqui, pedindo a direção de Deus. Quando foi para alugar aquele lugar, é físico, é natural. Mas eu pedi orientação para Deus, Senhor, onde que nós vamos então abrir esse salão? E de repente, Deus me guiou a uma casa para começar estudo nessa casa. E essa pessoa me indicou o seu vizinho e seu amigo que tinha um salão para alugar. E eu fui lá e ele olhou na minha cara e alugou o salão dele, sem me conhecer. Então eu vi que foi Deus, porque eu era completo desconhecido aqui na cidade. Ele alugou e nós trabalhamos lá, reformamos o que precisava fazer. E dia 30 de junho de 2007 nós inauguramos lá. Mas foi na direção de Deus. Apesar de ser coisa física, foi na direção de Deus. Apesar do templo ser físico, foi na direção de Deus, foi no lugar certo. Em 2011, quando foi para nós mudar de lá, que não tinha mais espaço, nós oramos e pedimos orientação, e pedimos. E aí, quando Deus nos orientou para cá, nós não tínhamos a mínima condição de pagar o aluguel aqui. A mínima condição. Só que Deus me deu um sonho, à noite. E Deus chegava e falava assim para mim, 6 meses. E eu não entendi. Aí, viemos conversar com o proprietário. E aí, na hora que nós estávamos conversando com o proprietário, a gente conseguiu baixar o aluguel para um patamar, assim, muito elevado ainda para o nosso padrão, mas dava para sonhar. E aí, beleza. Aí, depois que ele baixou o aluguel para aquele patamar, daí vinha outra, né? Daí Deus me lembrou, na hora, pede 6 meses de carência. E eu falei, gente, eu vou pedir, mas sei o que vai acontecer. Falei, mas nós vamos precisar de 6 meses de carência. Pela madrugada, já baixei não sei o quê, já fiz não sei o quê, você ainda quer 6 meses, mas eu vou dar. É Deus intervindo nas coisas naturais. As coisas naturais, elas precisam seguir a vontade de Deus, o padrão de Deus, do jeito de Deus, a hora certa, no lugar certo. E o templo de Salomão, ele foi construído no lugar certo. Ele foi construído do jeito certo. Salomão introduziu a arca do jeito certo, introduziu os louvores do jeito certo. E Deus aceitou. E Deus aceitou nós aqui também, tanto é que estamos até hoje. Quando os irmãos vieram ver, eu trouxe os irmãos todos felizes para mostrar esse espaço aqui, né? A irmã Cida chorou, mas não era de alegria não, era de tristeza. Como era feio esse negócio aqui. Não era, irmã Magda? Era muito feio. E eu de alegria, eu chorava de alegria, Senhor, muito obrigado. Nunca imaginei ter um lugar como esse. Porque eu sabia que Deus estava me direcionando, eu sabia disso. Apesar de ser coisas físicas, nós precisamos da direção de Deus para fazê-las. Não faça as tuas coisas do teu jeito. Faça as tuas coisas do jeito de Deus. É muito melhor. Não queira atropelar, não queira fazer as coisas de Deus do teu jeito. Faça as coisas de Deus do jeito de Deus.
Deus vai abençoar, Deus vai prosperar. E aqui estamos, desde 2011. Mudamos aqui em maio de 2012. Mas no final de 2011 até maio de 2012, nós aqui na Reforma. E tudo que vocês verem aqui, foi nós que fizemos. Tudo. Desde o piso aqui, ó. Foi nós que fizemos. O irmão Orivaldo trabalhava até meia-noite, né? E a equipe também, que a equipe aqui, vou falar para vocês que foi uma bênção. Eu louvo a Deus por cada vida, mas as coisas de Deus foram feitas do jeito de Deus e não do meu. Não tem nada aqui que foi feito do meu jeito, não. Aqui foi feito do jeito de Deus. Então as coisas de Deus, faça do jeito de Deus. As tuas coisas, faça do jeito de Deus. É muito melhor. Salomão, ele trabalhou em unidade. Olha o que Salomão fez. Quando ele fez o templo aqui, ó. O versículo 1 diz assim: assim se acabou toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas que Davi, seu pai, havia dedicado, a prata, ouro, utensílios, e pôs no tesouro da casa do Senhor. Congregou Salomão os anciãos de Israel e todos os cabeças das tribos, os príncipes de famílias dos israelitas em Jerusalém, para fazer subir a arca, tal. Olha o que Salomão fez. Salomão promoveu, trabalhou em unidade. E nós vemos aqui no texto que Salomão, nós vimos que ele não tinha ciúme, não trabalhava com ciúmes, mas ele trabalhava com unidade. Por quê? Porque Salomão sabia que Deus não habita aonde não há unidade. O Salmo 133 diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Porque é como o orvalho, e aí diz: aonde estiver, ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Salomão trabalhou em unidade, porque Deus não habita onde não há unidade. Quando cada um quer introduzir o que quer nos trabalhos da igreja, mostramos que não estamos seguindo uma só visão. E não estamos em unidade. A obra de Deus, ela requer de todos nós unidade. E foi uma das coisas que eu falei a respeito do Francisco. A submissão é necessária para que nós trabalhemos em unidade. Quando alguém diz assim: eu não me submeto a homem, não sabe o que está falando, não sabe o que está fazendo. Deus também usa homens, ou Deus ainda usa homens. E saiba que aqui nós trabalhamos com homens de Deus. Então nós precisamos entender sobre a unidade. Para que a glória de Deus se manifeste no nosso meio, nós precisamos estar em unidade, debaixo de uma mesma visão. Salomão valorizou a presença do Senhor quando levou a arca. O que há de mais valioso na obra do Senhor é a sua presença. E muitos já não entendem mais do valor da presença do Senhor e pensam que é coisas pirotécnicas. Pensam que o que tem valor é como é esse lugar. Vamos fazer a parede assim, a parede assado. Vamos introduzir luzes assim, luzes assado. Vamos fazer os bancos assim, daquele. Não é isso. E as pessoas estão pensando que é isso. É porque não entenderam ainda como é que Deus se manifesta. Deus, ele se manifesta na unidade, mas ele se manifesta aonde a presença dele que é valorizada. Busque Deus na tua vida, meu irmão. Você quer Deus lá no teu lar? Busque Deus, valorize a presença de Deus. Tudo que se for fazer, busque Deus. Faça de acordo com a vontade de Deus e não conforme a tua. É assim que a presença de Deus é valorizada na nossa vida. Eu não saio de casa sem fazer uma oração. Eu não saio da cama sem fazer uma oração.
E eu saio de casa e vou pedindo a presença de Deus sobre a minha vida, e tudo que eu for fazer, que esteja de acordo com a vontade de Deus, e vou trabalhando, e vou orando, e vou fazendo. E eu sei que eu termino o meu dia, e a presença de Deus está comigo, e o nome de Deus foi glorificado no meu trabalho, no meu dia a dia. Porque é assim que eu faço todos os dias. Quando eu saio para um aconselhamento, eu não sei nem o que eu vou encontrar, nem do que se trata. Mas uma coisa eu faço, eu oro: Senhor, vá à minha frente e faça a obra primeiro. E depois o Senhor me dê as palavras que eu preciso falar. Porque eu não sei o que falar. Se não for Deus me dá, eu não sei o que falar. Então eu peço: Senhor, me dá as palavras. E vocês podem ter certeza de uma coisa: muita coisa que eu falo para vocês, para você especificamente, não sou eu que estou falando, é Deus que mandou falar. Saibam disso. Eu não falo isso para vocês. Mas muitas coisas que eu falo para você, na hora do aconselhamento, não sou eu que estou falando. Foi Deus que mandou falar. Então nós precisamos da presença do Senhor no nosso meio. Mas precisamos valorizar a sua presença na nossa vida. Salomão também ele não economizou no sacrifício, nem os sacerdotes. Quando o Salomão ele foi fazer a oferta dele, a oferta era tanto que nem se dava para contar, de tanto que ele ofertou a Deus. E nós temos isso aqui relatado. Nós temos isso aqui ó, tá relatado. Olha o verso 6, diz assim, ó: o rei Salomão e toda a congregação de Israel que se reunira a ele estavam diante da arca sacrificando ovelhas e bois que de tão numerosos não se podiam contar. Aí o verso 11 diz assim: quando saíram os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que estavam presentes no santuário, sem respeitar os seus turnos, e quando todos os levitas que eram cantores, isto é, Asaf, Amã, Jedutum e os filhos e irmãos deles, vestidos de linho, estavam em pé para o oriente do altar, com símbolos, alaúde, harpas, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas, e quando uníssono a um tempo tocaram as trombetas e cantaram para fazer ouvir, para louvar ao Senhor e render-lhe graças. E quando se levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais, para louvar ao Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem. Gente, os sacerdotes eles trabalhavam por turnos. Então acabou o turno de um, ele saía, ia para sua casa, para sua família, e entrava o turno de outro. Aqui não. Aqui quando deu o tempo para oferecer o templo, os que estavam saindo já iam também, os que estavam entrando já iam também. Quer dizer, eles não observaram isso. Não é meu dever fazer, é do outro. Eles não olharam isso. Todos desejaram fazer, a ponto de que não ficou nenhum dizendo: esse turno não é meu, esse turno não é meu, esse turno não é meu. O Salomão, ele não olhou quanto que ele iria oferecer. Ele ofereceu que não dava nem para contar. Então, nós não podemos querer economizar nas coisas de Deus, na obra de Deus. Quando fazemos para Deus, não podemos pensar em economizar, nem que estamos fazendo demais. Para Deus devemos entregar o nosso melhor, seja ele em trabalho, seja ele em oferta. Entregue o teu melhor. Não queira se poupar. Como os sacerdotes não quiseram se poupar: não é meu turno. Não, eles falam: não, nós vamos lá, não é meu turno, mas eu vou, eu estarei junto. Então, nós não podemos pensar em economia quando é obra de Deus. Quando é para fazer para Deus, nós precisamos dar o nosso melhor. Todos os louvores e adoração foram direcionados
a Deus. Então, o culto, irmãos, o culto é para Deus. O culto não é para mim. Os ministros de louvor, eles não ministram louvor para mim. Eu sou pastor? Sou. Mas eles não ministram louvor para mim. Eles têm consciência disso. Eles ministram para Deus. Nós não podemos pensar que devemos agradar mais alguém além de Deus com o nosso louvor e com a nossa adoração. O nosso louvor e a nossa adoração deve ser direcionado apenas para Deus. Somente para Deus. Quando louvamos ao Senhor, não se importa com quem está do teu lado, não se importa o que as pessoas vão pensar, se importa com o que Deus está vendo em você. Deus está vendo teu coração, então é isso só que importa. O restante não importa. Então louve a Deus, adore a Deus de todo o teu coração, sem se importar com mais nada nem ninguém. O que está faltando para que a glória de Deus encha a casa do Senhor é o que é certo e não o que dá certo, como diz o pastor Gedide. As pessoas estão fazendo a obra de Deus do jeito errado e está comendo com farinha. Sabe por quê? As pessoas não conhecem Bíblia. Os crentes hoje não conhecem Bíblia. E eu vou falar para vocês, uma das maiores incumbências que eu tenho dada por Deus é para que vocês conheçam Bíblia. É para que eu traga um ensinamento de verdade, baseado e pautado somente na palavra do Senhor. É isso, esse é o meu maior trabalho. É o que de melhor eu posso fazer, minha maior incumbência é levar vocês a conhecer a Deus, conhecer a sua palavra. Quem conhece a palavra não é enganado por ninguém. Quem conhece a palavra não aceita qualquer coisa, não. Mas isso está faltando para que a glória de Deus encha a casa de Deus. Isso está faltando. E tem muitas pessoas preocupadas com outras coisas, menos com a glória de Deus manifestada no meio da igreja. Estão trocando a glória de Deus pela falsa alegria, pelo emocionalismo. Tem muita gente que quer viver emocionada na igreja, que só quer se emocionar, mas não há transformação de vida. O que conta na vida de alguém é o que de Deus ela tem. É a transformação que ela deixou Deus trabalhar no seu coração e transformar a sua vida. Não é o emocionalismo, não é a falsa alegria. Não valorizam a palavra, e sim a festa. Gente, festa, nós somos festeiros sim, mas nós somos responsáveis. Nós não trocamos a glória de Deus, a presença de Deus por festa. Nós não trocamos a palavra de Deus por emocionalismo. Nós não trocamos. Prefira sempre a glória de Deus do que a euforia. A euforia passa, a glória de Deus não. Estão fazendo do culto apenas euforia e emocionalismo. E a glória de Deus está longe da casa de Deus. Nós precisamos, irmãos, ter a consciência de que a casa de Deus, a casa do Senhor, a igreja de Cristo, ela precisa estar cheia da sua glória e não daquilo que eu gosto ou do que eu não gosto. É a glória de Deus que conta, é a presença de Deus que conta, é a palavra de Deus que conta, é o verdadeiro louvor que conta. Mas para isso, nós precisamos desejar no nosso coração fazer o que é certo, do jeito certo, para que Deus possa se manifestar no nosso meio. Queira isso, você pode ter certeza que a tua vida será cheia da glória de Deus. É isso que eu quero para a minha vida, mas é isso que eu quero aqui para o nosso meio. E que o Senhor seja glorificado.